Êxodo 14, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte, oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Amém? É isso também que você está lendo? É isso mesmo? Eu vou ler de novo então. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a tua palavra, meu Deus. Fala poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Eles precisavam de uma saída. Então o Senhor, Ele vai pedir a Moisés, que Moisés desse ordem ao povo, para que eles continuassem a caminhada, e não tivessem medo, que eles confiassem no Senhor, que o Senhor traria a saída. Amados, a nossa parte é confiar, e a parte de Deus é fazer o milagre. Eu não posso fazer nenhum milagre em você. Quem pode fazer é o Senhor. A parte que nos cabe é confiar. Então Deus, Ele vai trazer a saída. E qual é a saída? Vamos ver aqui, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte. Essa palavra vento aqui, ruá, que significa sopro, vento, respiração e espírito. Então Deus soprou bem forte, e aquelas águas foram divididas. Quando Deus, Ele criou todas as coisas, Ele criou através da sua palavra. Ele deu uma ordem e as coisas começaram a existir. Mas você sabe que o homem não foi assim. O homem, ele teve que criar com as próprias mãos. Era o Adão. Mas para que ele tivesse vida, ele não teve que soprar. Compreendeu? Ele teve que soprar. Soprou o Espírito. Então, cada ser vivo que nasce todo dia, amados, tem uma partícula de Deus dentro dela, porque é o sopro do Espírito. Vamos ver isso aqui. Procura aí o livro de Gênesis. É o fôlego de vida. Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7, quem encontrou? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Por enquanto, ele era apenas um boneco. Aí Deus soprou sobre suas narinas. Aí quando Adão, ele abriu os olhos, ele já estava no paraíso. Tudo já tinha sido criado para ele. Aí depois veio a Eva. Você sabe que a Eva que conversou com o diabo. O diabo estava naquela serpente. E a serpente falou com a Eva, para que ela desobedecesse a Deus. Olha, Eva, você tem que comer desse fruto. Não vou. Vai, não vou. Vai.
Aí ele falou assim para ela: mas emagrece. Que é isso, pastor? Você acha que ela comeu? Porque mulher negócio de emagrecer, é ou não é? Falou nisso aí, meu amigo. Aí ela falou assim: pois me dê pelo menos 2. Então, vamos voltar para cá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu estava me lembrando hoje daquilo que nós falamos no domingo. Basicamente, nós estamos continuando. O Senhor falou para eles que iria resolver aquela situação de uma vez por todas. Quem lembra, domingo? Olha, às vezes nós tomamos ações e resoluções paliativas. O que é uma coisa paliativa? É aquela coisa que só vai resolver naquela hora. Você está com dor de cabeça, aí você toma um Doril, mas depois volta, irmãos, não resolve. Eu lembro de uma história de um médico. Eu não sei se é uma história verídica, mas é uma história que vai de encontro ao que nós estamos falando. Esse médico, ele tinha um consultório em uma pequena cidade. Então todos os pacientes dali, quem tratava era esse médico. Então ele pagou a faculdade para o seu filho, e o seu filho também se formou em medicina. Chegou um dia que aquele homem ia deixar o consultório para o seu filho, para ele descansar. E sempre se comunicava com ele como estava o consultório. Mas certo dia, o filho começou a falar para ele que estava com dificuldades financeiras. Aí ele perguntou: e o fulano? Eu curei. E o cicrano? Eu curei. E o beltrano? Também curei. Ele falou: o seu erro foi esse. Você curou. Foi com a doença do fulano que eu paguei sua faculdade. Foi com a doença do cicrano que eu comprei o seu carro. Então, muitas vezes é isso que acontece, irmãos. A pessoa não toma uma atitude para resolver. Deus queria resolver. E aqueles egípcios, eles viram mortos. Mas vamos voltar para cá, para o vento forte. O vento forte era quem? Era o próprio Espírito que separou aquelas águas. Vamos até o livro de Jó agora. Não é para você ter curado, era para você ter dado apenas um remédio para resolver naquele momento, mas a pessoa continuava doente. Pastor, por que o asfalto, essas estradas nunca são consertadas? Para toda vez ter o que prometer o político. Olhe para mim aqui, eu estava ouvindo nessa semana um pastor, e ele falou assim, para você ver como as coisas são, às vezes, amados, incoerentes. Às vezes a pessoa, no dia da eleição, ela vota numa pessoa que é a favor do aborto. Aquela pessoa que ela votou é a favor da legalização das drogas. Você votou nele. Aí depois você chega aqui: pastor, ore para o meu filho para libertar das drogas. Compreendeu como são coisas que não tem nada a ver? A gente tem que ter coerência. Mas vamos sair daqui, porque senão ninguém sai daqui. Livro de Jó. Jó capítulo 12 e o versículo 10. Quem encontrou? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Cada pessoa que nasce, amados, tem uma partícula de Deus. Por que a pessoa, ela busca uma religião?
porque dentro dela tem o desejo de ter Deus. Então ela só encontra o Deus verdadeiro quando ela tem Jesus Cristo, mas essa busca é desde quando ela nasce, porque o homem ele foi criado para ser amigo de Deus, mas por causa do pecado, aquela relação foi desfeita. Vamos dizer que a pessoa, ela é casada, e aquele homem ou aquela mulher trai a sua esposa ou o seu esposo. A esposa ou o esposo, ela perdoa. Aquela pessoa volta para a sua casa. Mas eu pergunto, é o mesmo relacionamento? Para você só entender como funciona esse relacionamento do homem com Deus. O homem era amigo de Deus, falava com Deus e precisa de Deus, mas por causa do pecado ele perdeu essa amizade. Mas dentro dele há uma partícula de Deus, porque há o fôlego do Espírito. É tanto que quando a pessoa morre, não diz que saiu o fôlego? Vamos lá, os Salmos agora, Salmos 33 e o versículo 6. Salmos 33, versículo 6, quem encontrou? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então, Deus, Ele criou todas as coisas pelo Espírito. Deus falou e aconteceu. Esse poder aqui de criação, para o hebraico, se chama bará, criar do nada. Então vamos dizer que aquela pessoa, ela está com câncer. O órgão daquela pessoa está sendo destruído. Mas Deus, Ele não cria do nada. Ele pode dar um órgão novo para a pessoa. É esse poder que Ele tem. Eu estava lendo nessa semana a palavra, tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Marcos, quando Jesus ele enviava os seus discípulos, o que ele dizia? Olha, vocês vão evangelizar e vocês vão curar. Ele já dava a ordem para curar. Então a pessoa já tem que ter essa fé para curar a pessoa. Vamos lá, os Salmos agora 104. Então, sem esse sopro, mas do Espírito, todo ser vivente perece. Salmos 104, versículo 29. Quem encontrou, diga amém. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Isso acontece todo dia. O fôlego de vida. Amados, você acha que morrem mais pessoas no dia ou nascem mais pessoas? Nascem mais pessoas do que morrem. O poder da vida é mais forte que o poder da morte. Então, esse Espírito, esse fôlego, foi que separou aquelas águas, para que o povo pudesse passar pelo meio, e pudesse ser livres, e pudessem viver em paz. Deus, Ele faz isso todo dia. Ele abre, amados, o mar vermelho. Ele pode fazer qualquer coisa ao nosso benefício, quando nós confiamos nele. Deus não mudou. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, amados, tudo é possível. Ele nos auxilia em tudo, até para você estar aqui. Quando eu trabalhava
no escritório de contabilidade, porque eu trabalhei muito no escritório, a minha mente, depois do expediente, ficava muito cansada, mas mesmo assim eu ia para a igreja. Aí o que eu pensava? Eu vou chegar na igreja, e como eu estou muito cansado, eu vou ficar sentado lá atrás, vou ficar ouvindo a palavra. Irmãos, aí eu chegava na igreja com esse pensamento. Quando eu vi, eu já estava dançando e louvando. Aí que eu pensava, meu amigo, renova você? Renova. O louvor renova você. Aí quando você chega na igreja, o irmão fala assim: Pai do Senhor, irmão. Aí já dá uma força para você. Por isso que existe a igreja, amados. A igreja é esse grupo para fortalecer você. E é o Espírito Santo que faz isso. Aí você ouve aquela palavra e já sai dali renovado. Vamos até o Novo Testamento agora. Então todo ser vivente, não só os seres humanos, vivem, amados, através do Espírito dado por Deus. Nós somos dependentes de Deus. Tampa o nariz aí, tampa o nariz aí. Vê quanto tempo você passa. Só para você ver como a gente é totalmente dependente de Deus. Eu, amados, na época lá, depois da pandemia, eu tive pós-Covid. E eu sei o que é ficar sem respirar, viu? É a pior sensação que existe. Deus me livre. Então, esse sopro, amado, quando nós respiramos, é o Senhor que nos dá. Vamos lá, Evangelho de João. Quando Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, ele voltou para junto dos irmãos e ele vai soprar para eles, esse mesmo sopro aqui, ele vai soprar para os discípulos. Vamos ver, Evangelho de João, no capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 21, esse sopro aqui é o Ruá Hadodesh, barulho, é? Tirar, né? Pronto. É, porque agora... Amém, amém, amém. Pronto, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebeis o Espírito Santo. Olhe para mim aqui. Da mesma forma que Deus soprou o vento forte, que nós falamos lá no início, e foi esse vento forte, amados, o vento do Espírito Santo, que abriu aquelas águas. Então o Espírito Santo, ele tem, amados, esse trabalho. Ele nos auxilia para orarmos, ele nos auxilia para lermos a palavra. Quando você lê a palavra sem a ajuda do Espírito Santo, nada você vai compreender. Mas quando você tem o Espírito Santo, a Bíblia fala com você. E você lê aquele versículo hoje, quando você lê amanhã, já fala de uma nova forma e renova você. Às vezes você precisa de uma orientação naquele momento. O Espírito Santo orienta você, fortalece você também em momentos difíceis. Então nós precisamos, amados, do Espírito Santo. E se Deus, através do Espírito Santo, ele trouxe uma saída para aquele povo, você acha que isso mudou? Não mudou. Eu vou ter que confiar. Fale para essa pessoa aí: você vai ter que confiar. Não existe outra maneira. Vamos ver aqui, procura aí o livro de Josué. Josué, no capítulo 3. Olhe para mim aqui antes da gente ler. Eles teriam que atravessar o Jordão. O Josué, ele atravessou o Mar Vermelho com Moisés. Então quem iria continuar o trabalho de levar o povo até a terra prometida seria o Josué. Então eles teriam que atravessar agora o Rio Jordão. E qual foi a ordem de Deus? Josué,
Preste atenção. Você vai chamar os levitas que levam a arca e você vai falar para eles: olha, vocês vão levar a arca até as margens do Rio Jordão. E quando vocês colocarem os pés nas águas, é que o rio vai ficar seco para atravessarmos. Essa seria a ordem. Então vamos dizer que eu seja o levita, sacerdote. Venham aqui. Pronto, já sabemos como vamos atravessar o Jordão. Você alugou os barcos? Não, não tem barcos não. Nós vamos atravessar seco. O que vamos fazer? Você vai levantar o cajado? Também não. Espera aí, eu vou explicar para vocês. Os levitas, venham aqui. Sacerdotes, venham aqui. Prestem atenção no que vamos fazer. Vocês vão levando a arca e todos nós vamos atrás de vocês. E vocês vão andando. Quando vocês colocar os pés na água, aí vai ficar seco. Só quando colocar os pés na água. Aí eu sou aquele levita. Tem certeza, Josué? Tenho certeza, meu amigo, pode ir. Rapaz, será que é isso mesmo? É isso mesmo, pode ir. Vamos ver aqui. Capítulo 3, versículo 15. Olha como Deus faz, amado. Não existe outra maneira. Você vai ter que confiar. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Diga amém. Irmãos, é dessa forma que acontece. Irmãos, aquelas águas, como estão escritas aqui, ó, elas transbordavam. Elas não ficam paradas não, ó. Elas ficam assim e assusta. Mas tem certeza? É, o Josué falou, meu amigo, é só você colocar o pé. Cadê a sua fé? Aí ela vem andando, ó. E aí as águas pararam, irmãos. É dessa forma que tem que ser. Deus, ele só trabalha dessa forma. Ele vai dar a saída, vai. Agora, você vai ter que fazer a sua parte. Diga ao povo que marche. Vamos continuar. Mas Moisés só há o mar. Não interessa, Deus vai fazer a obra. Deus vai dar uma saída. E ele levantou o cajado e as águas se abriram e o povo passou pelo meio. Amém? É dessa forma que Deus faz. Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Vamos aplaudir forte ao Senhor, no nome de Jesus. Isso. Amém.